Dolorin viu o cartão de pontos de honra de Leylin e sabia que Leylin tinha apenas 500 ou 600 pontos. Mesmo se Leylin fosse usá-los todos, ainda estava dentro do seu limite de gastos, razão pela qual ele estava agindo rico e muito generoso. Eu entendo, meu senhor. Todo o pessoal daqui parecia conhecer Dolorin. Depois de receber um cartão de cristal vermelho sangue de Dolorin, um dos empregados sorriu para Leylin. Meu senhor. Como o Lord Dolorin usou sua autoridade, todos os itens na tela serão vendidos a você por um preço de 10% de desconto. Boa. Leylin assentiu. Dê-me 3 porções de flores de fantasia. Este tipo de flor era um ingrediente essencial na fermentação de poções antigas. Leylin pensara que estavam extintos na costa sul, mas, para sua surpresa, ele realmente a encontrou aqui. Bem, cada um é de 50 pontos de mérito. O funcionário pegou o cartão de Leylin e o passou em um leitor de cartões. Asterisco bip. Asterisco, um som claro veio da medalha. Imediatamente após o número na tela mudou de 563 para 428. Depois de confirmar que a transação havia passado, ele rapidamente passou por 3 cristais do tamanho de um punho para Leylin. Dentro do cristal, o fantasma de uma pequena flor branca podia ser visto claramente. Esta pequena flor era muito bonita com suas pétalas e raízes translúcidas. Quase se podia ver as veias da flor. No coração amarelo brilhante da flor, vários estames amarelos e finos se revelavam delicadamente. Selado dentro do cristal, parecia estar flutuando como num sonho. Uma flor de fantasia. Quando ele pegou os 3 cristais, Leylin murmurou baixinho. No momento em que ingredientes preciosos de plantas como esse são expostos ao ar, eles se dissipam rapidamente. Por isso, a cristalização tem sido usada para preservá-los. A maneira de desfazer essa mágica é... O trabalhador informou rapidamente dos procedimentos importantes. Leylin assentiu e manteve essas palavras em mente. Ele cuidadosamente guardou os itens, apontou para uma linha de texto na tela e disse: Eu sempre admirei o diário putionador de Master Tivin. Eu quero aquilo. O olhar de Dolorin seguiu o dedo de Leylin e caiu sobre as pequenas palavras no monitor. Condição do diário putionador do Mestre Tivin: metade dele está perdida. Preço fixo de câmbio: 100 pontos de mérito. Seu rosto endureceu. Pelo que parece, Leylin ia usar todos os seus pontos de mérito de uma só vez. No entanto, ele tinha vindo aqui com a mentalidade de sacrificar sua riqueza para evitar uma calamidade. Já que ele não tinha usado muitos de seus pontos este mês, mesmo que Leylin usasse todos os seus próprios pontos, ele ainda seria capaz de pagar por isso. No máximo, ele seria pressionado por pontos de mérito este mês, então ele não se opôs a Leylin. Outros 90 pontos de mérito foram gastos, e um diário com uma capa preta, que não estava nas melhores condições, foi passado para Leylin. Ele não pôde conter a felicidade transbordando em seu rosto. Eu também quero essa antiga fórmula de poções, assim como... Leylin apontou abertamente os recursos preciosos e o conhecimento de alto nível que ele queria. Havia alguns itens que ele havia pesquisado alto e baixo, sem sucesso, e havia informações que apenas as academias de magia ligeiras sabiam, e não podiam ser compradas facilmente. Agora, no entanto, todos haviam aparecido na mesa de itens para os quais ele poderia trocar seus pontos de mérito. Minutos depois, os números no cartão de mérito de Leylin haviam diminuído rapidamente até chegarem a 0. Mesmo que eles estivessem trabalhando lá por um longo tempo, era raro que as pessoas que trabalham aqui vissem um cliente gastando tanto de uma só vez. Dolorin podia sentir seu coração doendo. Leylin tinha praticamente esgotado seu limite de gastos naquele mês, mas a essa altura ele apenas deu um suspiro de alívio. Haha! Você gastou muito de uma só vez. Temo que você esteja quebrando algum tipo de registro aqui. Naquele instante, ele ficou atordoado. Tudo o que ele viu foi um sorriso brilhante no rosto de Leylin enquanto ele produzia uma ficha de identificação, passando-a para a pessoa no balcão. Com base nas regras que vi, se eu não tiver mais pontos de mérito, posso usar os pontos de contribuição do Four Seasons Garden para trocar por itens na proporção de 2:1, certo? Naquele momento, Dolorin podia sentir que o sorriso de Leylin era semelhante ao sorriso de um demônio,
e ele sentiu que havia caído em um abismo sem fundo. Momentos depois, Leylin saiu do centro de intercâmbio com uma expressão de satisfação no rosto. Dolorin, por outro lado, tinha uma expressão gelada e despediu-se o mais rapidamente possível. A quantia que Leylin gastou no centro de câmbio ultrapassara em muito seu limite. Ele ainda teve que pagar uma parte com seu próprio dinheiro. Não era de admirar que Dolorin não parecesse estar de bom humor. No entanto, ele parecia estar considerando alguma coisa e hesitou em se voltar contra Leylin. Ainda outra pessoa lamentável constrangida por regras e regulamentos. Leylin olhou para a figura de Dolorin quando ele partiu. A expectativa de vida dos magos oficiais era bastante longa. Por isso, eles eram bastante tolerantes com aqueles no mesmo nível de poder que eles e podiam coexistir harmoniosamente. Dolorin e Leylin estavam na mesma organização, então era inevitável que eles se encontrassem todos os dias. Ele fizera Leylin errar quando o conhecera pela primeira vez, por isso, embora Leylin pudesse ter feito um pouco demais, Dolorin ainda tolerava isso. No entanto, nesta situação, Dolorin, do vitimizador, tornou-se a vítima. Se algo acontecesse com Leylin no futuro, a opinião pública seria tendenciosa para Leylin. Se Leylin planejasse continuar no acampamento dos magos, seria imprudente para Dolorin abandonar sua reputação e perder a calma por causa de um assunto tão pequeno. No entanto, Leylin não era apenas um mago ligeiro. A missão secreta que ele havia recebido das 1000 mãos intrometidas colocará Leylin no lado oposto de toda a facção Magillus. O pior foi que Leylin havia recusado as exigências da Organização dos Magos Negros, na qual havia, na verdade, uma poderosa classificação 2 magus. Ele estava ligado a toda a facção dos Magos das Trevas de todas as formas possíveis. Por isso, Leylin estimou que, mesmo que conseguisse libertar-se da missão, seria impossível para ele ficar no Four Seasons Garden. Havia uma grande possibilidade de que, quando ele se encontrasse com Dolorin no futuro, eles seriam inimigos. Se Leylin não se aproveitasse dele agora, ele seria apenas um idiota. Quanto à posição de Dolorin como vice-líder do time de defesa, Leylin lamentou-se por um tempo e depois o colocou no fundo de sua mente. Ele foi para a estrutura central fortemente vigiada construída pelo Four Seasons Garden no plano secreto do Eternal River Plains. Ele esperou para receber entrada e receber uma nova missão. Em um escritório que tinha móveis em forma de plantas, Leylin mais uma vez viu Reynold, o chefe do Four Seasons Garden. Lord Reynold, Leylin curvou-se, o método de ocultação de forças espirituais que ele obtivera da velha bruxa operando a toda velocidade. Atrás dos óculos de aro dourado de Reynold havia um par de pupilas cheias de sabedoria. Eles estavam fixados em Leylin, ocasionalmente piscando com desconfiança. Magus Leylin. Suas realizações na Zona 13 foram notadas por nós anciãos. Depois de algum tempo, Reynold não notou nada de suspeito em suas observações, então ele finalmente começou a falar em tom claro. Todos concordamos que ser um guarda-magus é um desperdício total de seu talento. Você deve ser promovido a um papel mais adequado que permita a exibição completa de suas habilidades. Leylin parecia respeitoso, mas ele estava revirando os olhos interiormente. Qual o papel mais adequado? Não foi apenas uma decisão aleatória feita pelos anciãos? No entanto, Leylin obviamente não ousou expressar suas opiniões ou mostrar seus pensamentos em seu rosto. Em contraste, um leve rubor apareceu em seu rosto quando ele abaixou um pouco a cabeça. Agradeço aos anciãos pela confiança em mim. Eu vou trabalhar duro na minha nova posição. Muito bem. Reynold assentiu, assinando o documento que indicava Leylin para seu novo papel Leylin Farlier. Eu nomeio você o vice-líder de equipe da equipe de caça, e você será o subordinado direto de César. Recupere sua missão dele. A equipe de caça. César. Leylin imediatamente pensou no Magus de 3 olhos. Parecia que seus laços com Magus César não eram facilmente cortados. O que está errado? Você tem alguma objeção? Reynold olhou para Leylin com interesse, como se tentasse provocar algo em sua expressão. Uma leve ondulação da força espiritual se espalhou sobre Leylin, tentando descobrir suas verdadeiras emoções. Infelizmente, com a varredura do AI-Chip, esse traço de força espiritual foi facilmente descoberto.
Não é nada. Estou um pouco surpresa. Afinal, eu sou um mero mestre de poções e um guarda de mago. Eu não sei quase nada sobre o funcionamento interno da equipe de caça. Leylin falou com indiferença, enterrando seus sentimentos nas profundezas de seu coração. Isso não é um problema. César vai treiná-lo bem. Reynald estava cheio de sorrisos, como se não soubesse o que havia acontecido entre César e Leylin. Bem, eu vou consultar o Lorde César. Leylin ficou em silêncio por um tempo e depois foi em frente para pegar seu novo documento de nomeação. Depois que Leylin saiu, Reynald bateu a bengala no chão. Asterisco baque. Baque, asterisco, os sons surdos de batidas ecoaram no escritório e, imediatamente, a estante ao lado do escritório se abriu. Vinhas incontáveis se espalham em duas direções, revelando uma passagem escura como o breu. Um mago vestindo uma túnica preta adornada com flores vermelho-sangue emergiu da passagem. A coisa mais impressionante sobre este mago era que ele tinha 3 olhos. César, aquele garotinho vai estar debaixo de você. Cuide dele. Reynald disse a César. Naturalmente. César assentiu, saindo em um sorriso sanguinário. Estou extremamente interessado em saber como ele conseguiu aumentar sua força em um período tão curto de tempo. A expressão de César ficou séria. Parece que a herança que ele obteve não foi nada simples. Reynald sacudiu a cabeça. Eu o examinei cuidadosamente agora mesmo. A conversão da essência elementar de Leylin está em torno de 50%. Juntamente com o registro dele usando seus pontos de contribuição para trocar por partículas elementares cristalizadas, posso apenas supor que ele deve ter aumentado vigorosamente sua força. Ser capaz de alcançar tal registro de batalha deve significar que ele obteve algum artefato mágico poderoso ou técnica secreta nas ruínas.